Queridos e amados irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao canal Comunidade Cristã Espada do Espírito. E no vídeo de hoje será uma continuidade do vídeo anterior. Vamos continuar com o nosso tema sobre idolatria. E antes de entrarmos no nosso tema, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 16. Anota aí no seu caderno. Filipenses capítulo 1, versículo 16, onde o apóstolo Paulo ele diz que foi posto para a defesa do Evangelho. Ou seja, Deus colocou o próprio apóstolo Paulo para defender o Evangelho de Cristo, porquanto já no primeiro século já tinha se manifestado heresias de perdição contra a Igreja de Cristo. E o apóstolo Paulo foi levantado por Deus, e foi dada autoridade para ele defender a igreja, defender o evangelho, de falsas doutrinas, de heresias e de falsos ensinos. E é isso que nós vemos na carta de Paulo, sempre defendendo o evangelho de Jesus Cristo, sempre combatendo o legalismo, sempre combatendo a idolatria a homens, idolatria a grupos. E infelizmente essas coisas ainda persistem no pleno século XXI, e nós temos que usar a Bíblia, a palavra de Deus, para combater esses falsos ensinos, de seitas e de falsos pregadores. E o tema do meu vídeo de hoje será em abordar o que acontece milagre em seitas, por que falsos profetas eles fazem milagres. E quando isso acontece, a pessoa que não tem um conhecimento genuíno da palavra de Deus, ela fica escrava dos falsos profetas, fica escrava de seitas, fica escrava de heresias, porque não tem o conhecimento da palavra de Deus. E essas coisas, infelizmente, acontecem. O perigo de seitas e o perigo do falso evangelho é que o falso evangelho ele pode ser muito parecido com o verdadeiro. Por exemplo, no falso evangelho se fala de Jesus Cristo, no falso evangelho se fala de Deus, e no falso evangelho também acontece milagres e prodígios. E isso faz com que as pessoas fiquem enganadas e escravas de homens. O próprio apóstolo Paulo ele fala para nós não sermos escravos de homens. Então, no vídeo de hoje, eu quero abordar aqui alguns textos bíblicos, e eu peço encarecidamente que você confira na Bíblia tudo aquilo que vai ser pregado aqui. E novamente eu abro uma oportunidade para você me questionar. Os comentários estão abertos para questionamentos. Eu não vou excluir comentários, eu não excluo comentários, Mas se você discorda daquilo que está sendo ensinado e que vai ser ensinado dentro das Escrituras Sagradas, se você discorda, tente me refutar usando a própria Bíblia. Tá certo? Então vamos abordar aqui alguns textos. E o tema da nossa mensagem será: por que acontecem milagres em seitas, milagres e prodígios? O que é que a Bíblia fala sobre isso? E nós vamos abordar agora. Primeiramente, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 11 ao 13. Êxodo, capítulo 7, versículo 11 ao 13. Deixa eu abrir aqui para vocês também. Vou abrir aqui a minha Bíblia, Êxodo, capítulo 7, versículo 11 ao 13. No versículo 10 diz assim, Êxodo capítulo 7 diz assim: Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Então observe que Moisés e Arão fizeram aquilo que Deus ordenou. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante de seu servo e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os seus sábios e encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos.
Então observe que não foi só Moisés que transformou as suas varas em serpente. Os magos de Faraó também pegaram as suas varas e transformaram em serpente. A diferença é que, se nós prosseguirmos com a leitura, a vara que se transformou em serpente, que estava na mão de Moisés e Arão, né, ela comeu as outras serpentes, né, provando que Deus estava com Moisés, não com os magos de Faraó. E tudo isso aconteceu para que o coração de Faraó ficasse endurecido e não libertasse o povo de Israel, né, e que o próprio Faraó ele continuasse escravo dos seus ídolos, da sua idolatria. Agora abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 13. Deixa eu abrir aqui, eu não vou nem dar pausa. Deuteronômio, capítulo 13. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 2. Né? Abra sua Bíblia e leia aqui comigo. Capítulo 13, versículo 1 e 2, que diz assim: Quando o profeta ou sonhador de sonho se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo: Vamos após outros deuses que não conhecesses e os sirvamos. Versículo 3: Não ouvirás palavras daqueles profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Aqui está escrito que o próprio falso profeta, ele faria milagres e prodígio e que Deus permitiria acontecer tal milagre, tal prodígio, para provar o coração do povo, para ver se o povo amava o Senhor ou não. Né? Então nós já estamos vendo aqui algumas evidências que falsos profetas fazem milagres sim e continuam fazendo e continuam enganando o povo, desviando o povo do Evangelho, desviando o povo da vontade de Deus que está revelada em sua palavra, que é as Escrituras. Agora vamos para o próximo texto de Ezequiel 14. Esse texto é terrível, muito terrível esse texto de Ezequiel 14. Ezequiel 14, versículo 4 diz assim: Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Qualquer homem na casa de Israel que se levantar contra os ídolos no seu coração e puser tropeço da sua maldade diante da face, e vem ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Isso aqui é terrível, meus irmãos. Deus está dizendo aqui, né, que aquele que levantar os ídolos do seu coração e for consultar o Senhor, Deus vai responder conforme os seus ídolos, para que aquela pessoa simplesmente continue enganada e perdida. Veja a situação do homem que deixa de seguir a palavra de Deus para seguir os ídolos do seu coração. Isso aqui é terrível, né? Agora abra sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 24, versículo 11. Mateus, capítulo 24, versículo 11. O Senhor Jesus Cristo lhe diz que surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Agora, continuando a leitura, em Mateus capítulo 24, você vai para o versículo 24, que diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. O próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui que os falsos profetas e os falsos Cristo, eles fariam milagres e que, se possível fosse, eles enganariam até os escolhidos. Mas eles não enganam os escolhidos, porque os escolhidos, eles têm o conhecimento da palavra de Deus. E quem tem o conhecimento da palavra de Deus
não se engana por milagre de falso profeta. Não se engana. É o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Agora vamos para outro texto, que é um texto tão terrível quanto o de Ezequiel 14:4, que é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 13. Abra sua Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 13. Vamos ver o que é que está escrito lá. Esse texto aqui fala do anticristo, né? Que diz assim, ó, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígio de mentiras. O apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 9, que o anticristo, né, que é segundo a eficácia de Satanás, ele vem com poder, sinais e prodígio de mentiras. Versículo 10, com todo engano da injustiça para os que perecem, né? Então o anticristo, ele já vem enganar aqueles que já estão perecendo, que não querem saber do evangelho, que não querem saber da verdade, que não querem saber da cruz de Cristo, estão preocupados com fama nas suas igrejas, estão preocupados com glória nas suas igrejas, mas não estão preocupados com a glória de Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né, que a função do anticristo aqui será enganar estes. Aqui, no versículo 10, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eles não querem a verdade do evangelho, né? Eles não querem receber o amor da verdade, como está escrito aqui no versículo 10, para poder se salvar. Eles preferem a mentira, preferem a glória, preferem a fama. E é isso que o falso evangelho oferece. E olha aqui o versículo 11. É por isso, versículo 11, preste atenção, por isso Deus enviará a operação do erro para o que creiam a mentira. Isso aqui é terrível, meus irmãos. Isso aqui é muito terrível. Esses milagres que acontecem, né, nessas instituições, que são para a glória das mesmas, para a glória da instituição, não é para a glória de Cristo. Esses milagres que acontecem no catolicismo, como nós tivemos um feriado aí recentemente, a qual milhões de pessoas foram lá prestar homenagem para uma determinada imagem de uma determinada santa, e todas essas pessoas foram agraciadas, todas. Mas por que isso acontece? Acontece porque é a operação do erro que Deus está enviando, para que essas pessoas continuem crendo na mentira. Isso aqui é terrível. Isso aqui é muito terrível, meus irmãos. O milagre acontece, né, através dos falsos profetas e seita. É Deus enviando a operação do erro para que essas pessoas continuem crendo na mentira. Isso aqui é muito terrível. E aqui eu volto novamente para o versículo 10. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Meus irmãos, isso aqui é terrível, né? Somente os escolhidos de Deus, né, eles serão livres das amarras do diabo, né, através de seitas, através de falsos profetas. Eu posso estar usando uma palavra pesada aqui, né? Mas, meu irmão, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, não se ofenda com as minhas palavras, né? Eu estou sendo aqui zeloso, né, pelo evangelho genuíno de Jesus Cristo. Estou sendo aqui zeloso e estou aqui pregando com muita responsabilidade, né, para que você também abrace o evangelho de Cristo, né? E eu não estou aqui levantando placas de igreja, não estou aqui pregando religião. Eu estou pregando unicamente o evangelho. Unicamente o evangelho. Aquilo que foi deixado por Cristo, pelos apóstolos. Aquilo que realmente é necessário para o homem se salvar. O sola escritura. Então está aqui, meus irmãos. Está aqui. Se você se identifica com isso que está sendo falado aqui, né,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa habitar no teu coração, né? Que você seja um escolhido de Deus e que você tome a decisão de abraçar o Evangelho de Cristo também. E para encerrar aqui o meu vídeo, nós vamos para o texto de Apocalipse, capítulo 13. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 13, versículo 13. Vamos ler, né, que diz assim: E fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu. Né, então aqui o apóstolo João, através do livro de Apocalipse, ele está dizendo que a besta também vai fazer sinais e prodígio, e até fogo vai fazer descer do céu. Versículo 14 diz assim: E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que se fizessem a imagem da besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Olha aqui, esse versículo 14 de Apocalipse 13 também ele é muito importante, né? Que diz assim, aqui no começo: E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse. Então todos esses sinais, todos esses milagres que acontecem nas seitas, que esses falsos profetas fazem, né, mesmo maculando o Evangelho de Cristo com mentiras e heresias, mesmo eles maculando, né, e muitas das vezes eles podem sim fazer milagres mesmo e sinais, né, mas tudo isso é Deus permitindo, porque aquele que não foi escolhido, aquele que não for de Deus, vai continuar obedecendo esses homens, vai continuar seguindo um evangelho maculado, um evangelho maldito. Ah, mas você está falando uma palavra muito pesada. Como assim evangelho maldito? Meus irmãos, é o que está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Né? O próprio apóstolo Paulo ele diz que se vier um anjo do céu, ou ele mesmo, anunciar outro evangelho, ou seja, macular o evangelho de Cristo, macular aquilo que já está escrito, aquilo que já foi ensinado, o apóstolo Paulo ele diz: seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. É isso que são esses falsos profetas, é isso que são falsas instituições. Tá certo? Então está aqui, meus irmãos, que esse vídeo possa ter te dado um esclarecimento sobre a verdade do Evangelho. Sempre examine as Escrituras. Não acredite em homens. Não obedeça a homem. Não seja escravo de homens, como disse o apóstolo Paulo. Sempre tenha por base as Escrituras. Sempre examine e estude as Escrituras, para que você não seja enganado. E Cristo Jesus, ele te esclarecerá, ele resplandecerá como a luz no teu coração, através do Espírito Santo, né, que te mostrará o meu verdadeiro caminho, e sempre o Espírito Santo vai fazer você trilhar no caminho do Evangelho genuíno, sem mácula, sem contaminação, sem acréscimos. Tá certo, meus irmãos? Esse aqui é meu vídeo de hoje. Fiquem na paz.